graças a Deus.
Meus amados, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero, antes de fazer a leitura de um versículo, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar mais uma vez nesta abençoada igreja, rever pastor Joel Amâncio, que eu sempre tenho dito que é uma referência para nós obreiros. Desde que eu me entendo por gente, pastor Joel já era obreiro e conhecido, já obreiro de destaque do nosso ministério. Agradeço a Deus pela vida e cumprimento o pastor Joel e a sua esposa. E é uma alegria rever meu amigo, pastor Levi. Deus nos uniu numa amizade. Eu louvo a Deus pela tua vida, pastor Levi, por aquilo que o irmão representa para nós, representa para o ministério da nossa igreja. Cumprimento o senhor, a sua esposa, em nome da minha esposa, a Lídia, não pôde vir, mas me pediu para que cumprimentasse as matriarcas aqui da igreja. Meus amados, o tema escolhido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1, que assim está escrito: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém. Meus amados, hoje, como disse aqui o pastor Levi, a abertura da nossa escola bíblica, sexta EBO, de nossa igreja aqui em Limeira, e nós não poderíamos ter um tema mais edificante do que o tema que os irmãos escolheram: despenseiros dos mistérios de Deus. Quando Paulo escreve essa carta à igreja que estava em Corinto, havia uma preocupação da parte de Paulo com relação à orientação que deveria trazer a esta igreja. Nós entendemos que a igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, igreja onde havia distribuição de dons espirituais, onde o povo estava, parece que muito envolvido com o Espírito Santo, mas havia ali alguns probleminhas, alguns ataques do inimigo para desestabilizar aquela igreja, principalmente no que se refere a dissensões. E quando Paulo fala aquela igreja, porque havia ali alguns que eram de Apolo, outros que eram do grupo de Pedro, outros que falavam que era do grupo de Paulo, outros que diziam que não era de nenhum deles, era de Jesus. Enfim, havia ali algumas dissensões, e Paulo foi muito inteligente ao administrar essa situação que estava tomando conta da igreja, quando ele atribui a cada um daqueles homens que eram considerados por grupos da igreja, atribui importância na edificação da igreja. Ele diz que um semeou, outro regou, mas é o Senhor Deus quem dá o crescimento. Paulo, com muita sabedoria, administrou aquela dissensão que havia na igreja. Mas o que me chama a atenção, que é justamente o tema que os irmãos escolheram, Paulo quis dizer para aquela igreja que todos eles, tanto Apolo, como Pedro, ou Cefas, como ele próprio Paulo, todos eles eram escolhidos de Deus, todos eles eram os ministros de Cristo, todos eles eram dispenseiros dos mistérios de Deus. Então isso quer dizer que Paulo estava atribuindo a cada um a importância da posição que ocupavam diante de Deus e diante da igreja do Senhor. A escola bíblica para obreiros não somente vai trazer sempre ensinos importantes para a nossa conduta como obreiro, mas acima de tudo, meus amados, valorizar a nossa condição como obreiros do Senhor, como escolhidos do Senhor. Paulo, em quase todas as cartas que ele escreve, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Ele coloca a sua posição diante da igreja, ele valoriza a sua chamada, ele valoriza o seu apostolado, ele valoriza aquilo que Deus fez diante da igreja. Ele se identifica como Apolo, em alguns momentos ele se identifica como apóstolo, em alguns momentos ele se identifica como servo, em alguns momentos ele se identifica como prisioneiro,
mas enfim, ele coloca em destaque aquilo que Deus concedeu a ele, que ele considera como um privilégio em ser o apóstolo do Senhor, um privilégio em ser o servo do Senhor. Eu comecei, meus amados, a pensar a respeito da chamada de cada um de nós, os critérios que Jesus Cristo usa ou aplica para nos escolher para a sua obra. E é bom lembrarmos que o Senhor não escolhe somente homens, Deus escolhe mulheres também para servirem na sua amada igreja. A escola, naturalmente, falamos que é para obreiros, mas para as obreiras também, que fazem parte do ministério da igreja de Deus. A Bíblia nos traz orientações também para as mulheres. A Bíblia nos traz também orientações para as cooperadoras da igreja do Senhor. Mas eu quero, meus amados, esta noite, levar a cada um de nós, que cada um é importante, porque o Senhor Jesus tem escolhido a cada um de uma maneira especial. Não importa qual é a nossa vida pregressa, não importa de onde saímos, não importa a nossa cultura, não importa a nossa condição social, Jesus escolhe a cada um para um determinado trabalho da igreja. Jesus escolhe a cada um e condiciona aqueles a quem ele escolhe para desenvolver o trabalho da sua igreja. E quando nós olhamos para o currículo de determinados escolhidos, nós começamos a, quem sabe até querer questionar por que Jesus se interessou por aquela pessoa. O próprio apóstolo Paulo, quando nós olhamos para a história de Saulo, que é Paulo, nós, meus amados, se fosse certamente nos dias de hoje, Saulo, como foi na igreja primitiva, Saulo não era querido pela igreja, os apóstolos não queriam de saber nem de se aproximar de Saulo. Saulo era perseguidor da igreja de Deus. Saulo era o fariseu, o homem que cuidava pelo cumprimento das leis de Moisés, se preocupava no cumprimento das leis de Moisés. Por isso que ele perseguia a igreja de Deus. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo tinha autorização dos sacerdotes para perseguir os crentes, para açoitar os crentes, para prender os crentes. Então Saulo era um terrível para a igreja. Ninguém queria Saulo na sua igreja, nem o apóstolo tinha coragem, ou nenhum daqueles escolhidos do Senhor tinha coragem de se aproximar de Saulo. Mas é importante, meus amados, dizer que aquilo que o homem não pode fazer, é Deus quem vai fazer. Aquilo que o próprio pastor não pode fazer, é Jesus quem toma a frente para realizar. Aleluia! A igreja de Deus não sofre solução de continuidade, a igreja de Deus não para, a igreja de Deus não estaciona, a igreja de Deus não diminui, a igreja de Deus não volta atrás. O Senhor Jesus está à frente desta igreja, Ele está pronto para romper qualquer barreira, Ele está pronto para lutar pela sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Mas o que eu admiro em Jesus, meus amados, é que muitas vezes nós, como homens, colocamos alguma reticência com relação a alguém. Muitas vezes nós julgamos alguém, muitas vezes nós não queremos alguém, como era o caso dos apóstolos, porque Saulo era terrivelmente perigoso para a igreja, porque era o perseguidor da igreja de Deus. Mas os apóstolos não podiam se aproximar dele. Mas um dia Paulo, vamos conhecer a história, Saulo indo para Damasco com uma autorização para prender os crentes que ali estavam e professavam o nome de Jesus. Saulo foi visitado por Jesus Cristo. E o que alegra o meu coração é que o Jesus que nós servimos não é um Jesus iracundo, não é um Jesus vingativo. Quando Jesus olha para Saulo, a Bíblia diz que a luz resplandeceu diante de Saulo, ele caiu por terra, ficou cego imediatamente. Ele apenas ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou o Jesus a quem você persegue. Mas o que me chama a atenção, meus amados irmãos e irmãs, é que Jesus naquele instante, quando se apresenta para Saulo, ele não diz: olha, agora você vai me pagar,
Agora você vai ver o que é bom me perseguir. Agora você vai pagar o preço por perseguir a minha igreja. Não, Jesus se manifesta para ele e diz: olha, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu não vou matar você, Saulo. Eu tenho uma obra na tua vida. Você vai lá para a rua direita e aguarde por ali. Enquanto isto, Jesus visita a Ananias, um de seus discípulos, e diz: Ananias, você vai agora lá na rua direita, na casa de Judas, e procura pelo Saulo de Tarso, e você vai orar por ele. Ananias disse: Senhor, muito te ouvido falar a respeito deste homem, o que é perseguidor da igreja de Deus, este homem que nos persegue. Mas Jesus traz uma notícia alvissareira para Ananias: pode ir, Ananias, porque agora ele é um vaso escolhido para pregar a minha palavra. Bendito é o nome do Senhor. Ananias, ele não é mais perseguidor. Ananias, ele agora faz parte do nosso grupo. Ele agora é o pregador. Você vai orar por ele para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. E lá foi Ananias. Interessante, meus amados, que Ananias creu tanto naquela visita do Senhor Jesus, que quando ele chega lá onde estava Saulo, ele não teve medo de ir até a presença de Saulo. E quando chega lá, ele diz: irmão Saulo, já o chamou de irmão. Irmão Saulo, se fosse hoje a Assembleia de Deus, ele saudava com a paz do Senhor. Irmão Saulo, o Jesus que apareceu a você no caminho por onde vinhas, ele mandou para que eu viesse aqui orar por você, para que você tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. Saulo recebeu aquela oração, caíram as escamas dos seus olhos, ele volta a enxergar e foi batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a pensar, meus amados, por que Jesus quis salvar Saulo? Saulo para a igreja não era importante, para os apóstolos não era importante. Aqueles homens que compunham agora o apostolado foram homens que acompanharam a Jesus no seu ministério. Pedro, João, Tiago e seus companheiros, só tinha um mais novo ali, mas com certeza também acompanhou os passos de Jesus. Eles acompanharam os milagres que Jesus havia operado. Eles acompanharam o ministério de Jesus naqueles 3 anos e meio em que Jesus desenvolveu o seu ministério aqui. E agora Saulo chega e Jesus quer salvá-lo. Eu comecei a pensar, meus amados, nos olhos de Jesus, da maneira que Jesus olha para cada um de nós. Jesus olhou para Saulo e viu algo em Saulo que os apóstolos não viram. Os apóstolos o viam como fariseu, perseguidor, enfim. Mas Jesus olhou para ele, para Saulo, e diz: olha, ele realmente é um fariseu, mas ele é muito cuidadoso com a lei. Ele é um homem instruído, ele é um homem culto, conhece a lei, e é um homem que é direito naquilo que ele vai defender. Ele defende porque ele crê naquilo que ele conhece, e ele é fiel à sua ideologia, é fiel à sua defesa. O que acontece é que Saulo está do lado errado. Eu vou trazê-lo para o lado certo, porque assim como ele defende a lei, ele vai defender o meu evangelho. Assim como ele persegue aqueles que pregam o evangelho, ele não vai se intimidar diante daqueles que vão persegui-lo também. E foi por isso que Jesus resolveu salvar a Saulo. O que me chama a atenção, meus amados, é que o Jesus a quem servimos, ele olha para cada um de nós de uma maneira diferente daquela que nós olhamos aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Todos nós temos defeitos, mas todos nós também temos qualidades. Às vezes os nossos olhos meio carnais encontram só os defeitos e não encontram as qualidades, mas os olhos de Jesus Cristo, eles nos alcançam e encontram em nós alguma qualidade. E os nossos defeitos são cobertos pelo seu sangue carmesim. Todos nós aqui estamos em plena qualidade diante de Deus, porque os nossos defeitos foram cobertos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E se Jesus me salvou, eu tenho que crer que Jesus salvou também ao meu irmão.
Se Jesus mudou a minha vida, eu tenho que crer que Jesus também mudou a vida do meu irmão. Se eu posso dizer que eu era alguém ruim e agora eu sou bom porque Jesus me salvou, então eu posso dizer que alguém que é ruim também fica bom depois que alcança a salvação em Cristo Jesus. Portanto, o que o Espírito Santo fala ao meu e ao teu coração é que você é bom, é que você tem qualidades, é que você serve para Jesus, é que Jesus te escolheu, Jesus vai te usar, Jesus te escolheu, Jesus vai te usar. Você é bom para Jesus, você serve para Jesus. Você pode não servir para alguém, quem sabe da própria igreja, mas para Jesus você serve, e Jesus é o pastor da igreja, Jesus é o dono da igreja, é Jesus quem admite, é Jesus quem demite, é Jesus quem escolhe, é Jesus quem levanta, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Ele quem concede dons espirituais. Bendito é o nome do Senhor. E nessa noite, meu amado, queridos obreiros, minhas irmãs, jovens, eu estava ouvindo ali os adolescentes louvarem ao Senhor. Fico muito feliz quando nós temos grupos de adolescentes da igreja que são valorizados pela direção da igreja. Eu vi os adolescentes cantando com tanta inspiração, glorificando ao nome do Senhor. Também são escolhidos de Deus, e adolescentes não são a igreja do futuro, os adolescentes já é a igreja do presente. Bendito é o nome do Senhor, meus amados. Nós fomos escolhidos do Senhor para sermos despenseiros dos mistérios de Deus. Mas, meus amados, é interessante que nós lembremos que Jesus investe em cada um de nós. Jesus investe para que Ele possa nos usar, porque dispenseiro dos mistérios de Deus, o dispenseiro é aquele que conhece a sua dispensa, é aquele que sabe o que tem na dispensa, é aquele que conhece o que está na dispensa. O dispenseiro dos mistérios de Deus é aquele que conhece a dispensa de Deus, é aquele que conhece o coração de Deus. O obreiro que é dispenseiro, ele conhece o coração de Deus. O obreiro que é dispenseiro, ele traz para a igreja aquilo que vem do céu. Eu vou repetir: o dispenseiro de Deus, ele traz para a igreja, através de mensagens, através de ensinos, através de pregações, através de orientações e aconselhamentos, ele traz para a igreja o que vai buscar no trono da graça de Deus. Ele não prega para a igreja porque o fuxiqueiro falou, ele não prega para a igreja porque ele tem interesse próprio, ele não prega para a igreja buscando na sua dispensa própria, não. Ele prega para a igreja o que está no trono de Deus. Ele prega para a igreja aquilo que Deus quer que a igreja receba. Bendito é o nome do Senhor. Não é mensagem que vem causar o emocionalismo, que vem mexer com a emoção e que faz alguém pular emocionado, não. A mensagem que vem do céu é para edificar a igreja, é para levantar o que está caído, é para salvar o que está perdido, é para purificar aquele que precisa de santidade diante do Senhor. Aleluia, aleluia. E é bem por isso, meus amados, que para sermos usados pelo Senhor, nós precisamos passar por um condicionamento do próprio Deus. Para sermos dispenseiros dos mistérios de Deus, nós precisamos passar pelo aperfeiçoamento que só Jesus pode nos conceder. As faculdades de teologia, os cursos de teologia são bons, e é bom que quem puder ter essa oportunidade, faça para melhorar a sua condição. Mas para ser dispenseiro de Deus é um aperfeiçoamento diferente, é algo da intimidade com Deus, aleluia. É uma experiência pessoal que cada um tem de ter com o Senhor, tem que conhecer a dispensa de Deus para poder ser dispenseiro de Deus. E então, meus amados, não é de qualquer maneira que o Senhor Deus vai nos enviar, não, aleluia. Eu quero que você faça agora uma introspecção e veja se Jesus não está investido em você. Veja, minha irmã, se Jesus não está investido na senhora. Veja, meu querido companheiro obreiro, se Jesus não tem investido na tua vida. Ele te salvou, Ele curou as tuas enfermidades, te libertou,
reorganizou a tua família, abençoou a tua vida, te batizou com o Espírito Santo, te concedeu conhecimento, que te concedeu dons espirituais. E se você tem recebido tudo isso do Senhor, é porque Jesus quer que você aplique tudo aquilo que Ele está investindo em você, na sua obra. Aleluia, glória a Jesus. Os que trabalham em empresas multinacionais principalmente, são investidos pela direção da empresa, fazem cursos de especializações, e quando termina, é para você aplicar o que aprendeu na empresa. Não é para aplicar fora da empresa, é para aplicar na empresa. É assim que Jesus faz conosco. Ele nos aperfeiçoa para que possamos ser dispenseiros dos mistérios de Deus na igreja de Deus. Aleluia. Como é bom quando um pregador pergunta: quantos irmãos são batizados com o Espírito Santo? Aquele monte de gente levanta a mão. Agora, quantos vocês estão falando em línguas estranhas? Porque quando Jesus nos batizou com o Espírito Santo, meu amado, não é somente para eu dizer eu sou batizado com o Espírito Santo, não. Quando Ele te batizou com o Espírito Santo, é porque Ele quer te selecionar para um determinado trabalho na sua amada igreja. Aleluia. E a coisa melhor que tem na igreja é trabalhar com o crente cheio do Espírito Santo. A coisa melhor que tem na igreja para o pastor é quando ele tem cooperadores que são cheios do Espírito Santo, cooperadores que glorificam a Deus e sentem a presença de Deus em sua vida. Que aleluia. Conjuntos que quando começam a cantar, terminam o hino falando em língua estranha. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus manda Ananias orar por Saulo, o que Ananias diz para Saulo é que você seja cheio do Espírito Santo. Para fazer a obra de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, meu amado, não é somente subir no púlpito, entregar uma mensagem bonita, glorificar a Deus durante a sua mensagem, porque tem pregador que glorifica muito quando ele está pregando. Quando o colega está pregando, às vezes ele não glorifica não, mas quando ele está pregando, ele glorifica muito. Quando o amigo está pregando, ele diz: não vou dar linha para ele não, se ele vai muito longe. Mas quando ele está pregando, é fogo puro, do começo ao fim. Mas não é somente isso, meu amado. Ser cheio do Espírito Santo não é sair do púlpito pregando e a igreja se alegrar, não é só isso. É ter uma vida debaixo da graça de Deus, é viver debaixo da unção de Deus, é andar pingando azeite, é ser tocha acesa nas mãos do Senhor em todo o tempo da sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É ser cheio do Espírito Santo no púlpito, é ser cheio do Espírito Santo na nave da igreja, é ser cheio do Espírito Santo na porta da igreja, é ser cheio do Espírito Santo no volante do carro, é ser cheio do Espírito Santo na faculdade, é ser cheio do Espírito Santo onde quer que você esteja. Este é dispenseiro dos mistérios de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pode glorificar a Deus, meu amado, porque Jesus te batizou para você ser cheio do Espírito Santo em todo momento da sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Cheio do Espírito Santo para se relacionar com a sua esposa, cheio do Espírito Santo para se relacionar com a sua família, ser cheio do Espírito Santo para obedecer a direção da igreja, ser cheio do Espírito Santo para receber do Senhor aquilo que Deus quer que você faça na sua amada igreja. Aleluia. Eu gosto, aleluia, eu gosto quando a igreja sente a presença de Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus esta noite. Eu sinto o Senhor Jesus falando aos nossos corações. Meu amado irmão, Jesus te chamou para que você seja cheio do Espírito Santo. Minha irmã, Jesus te chamou para você ser cheia do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, porque nós precisamos disso. Interessante é que Jesus, Ele escolhe a quem Ele quer, e os critérios são estabelecidos por Ele mesmo. Jesus não admite que ninguém interfira nos critérios que Ele usa para escolher alguém. Se Ele fosse perguntar numa reunião de apostolado: irmãos, olha, eu posso
falar com Saulo, eles diriam: não, de maneira alguma, deixa esse homem para lá. Acontece que Jesus, quando ele te escolheu, ele não consultou ninguém, ele resolveu: é esse e vai ser esse. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus estabeleceu, aleluia, ele estabeleceu critérios para a escolha de cada um de nós. Jesus trabalha de uma maneira tão linda. Eu estou me lembrando, meus amados, do dia em que Jesus estava próximo a Samaria, e a Bíblia diz que para onde ele ia não era nem necessário passar por Samaria, mas ele disse: não, eu vou para Samaria, vou passar por lá, porque eu tenho algo para realizar ali. Jesus prepara as coincidências, entre aspas, e ali ele fica descansando e manda os discípulos buscarem alimento da cidade, e ele fica ali aguardando uma pessoa que chegaria para apanhar água no poço de Jacó. Aquela única pessoa, já era o sol escaldante, lá vem aquela senhora com o cântaro sobre o seu ombro, para buscar água no poço lá em Siquém. E quando ela se aproxima do poço, Jesus se aproxima dela. Aleluia. E quando Jesus resolve se aproximar de alguém, meu amado, sai de baixo, porque ele vai romper todas as barreiras, ele vai romper todos os impedimentos. Ele se aproxima daquela mulher, que ele puxa o diálogo com ela: dá-me de beber. E ela olha para Jesus assim, impactada, e pergunta: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou samaritana, de beber? Como se ela dissesse: não sabes tu que os samaritanos e os judeus não se comunicam? Aí Jesus olha para ela e diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se você sabe quem é que te pede de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Senhor, como vais tirar água? O poço é fundo, tu não tens com quem tirar esta água. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, que bebeu da água do poço, que deu aos seus filhos, aos seus servos e ao seu gado. Jesus olha para a mulher e disse: mulher, que aquele que beber da água deste poço tornará a ter sede. O poço de Jacó, ele fornece uma água que não mata a sede completa, mas aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede, porque esta água lhe fará saltar para a vida eterna. Aleluia, glória a Jesus. A mulher disse: tome desta água, eu quero beber desta água para que nunca mais eu tenha que beber ou vir aqui buscar. Jesus disse: tá bom, você quer beber? Então vamos acertar a tua vida. Chama o teu marido e venha cá. Senhor, não teu marido, disse Jesus, dissestes bem, porque você já teve 5 maridos e o que tem também não é o teu marido. Agora a mulher muda o conceito a respeito de Jesus. Primeiro ela o julgou como um judeu, agora ela olha para Jesus e disse: eu vejo que tu és um profeta. Já começou a melhorar. Quando nós começamos a melhorar a nossa visão com relação a Jesus, é porque Ele está trabalhando em nossa vida. Porque às vezes conhecemos somente o Jesus que salva, mas quando você tem experiência com Ele e conhece que Ele não somente salva, mas que Ele também batiza com o Espírito Santo, a sua visão começa a melhorar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque nós não podemos ficar a vida inteira achando que Jesus só é Salvador. Não, nós conhecemos um Jesus que salva, um Jesus que batiza com o Espírito Santo, um Jesus que cura, um Jesus que restaura, um Jesus que vem buscar a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. E então aquela mulher muda o conceito a respeito de Jesus, e então ela começa a falar a respeito daquilo que foi, das orientações que ela recebeu com relação à adoração. Já ouvimos aqui nesta noite a respeito disto. E então ela diz: olha, nós estamos esperando o Messias. E naquele instante Jesus disse: olha, mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo sou o Messias. E aquela palavra calou o coração daquela mulher, entrou na vida daquela mulher. Ela deixou o seu cântaro e voltou correndo para a cidade e começou a proclamar: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E o que me chamou a atenção, que aquela mulher, que pelas próprias palavras de Jesus identifica-se que era uma mulher que não tinha muita moral na cidade, mas quando ela falou de Jesus,
as pessoas, os homens acreditaram na palavra dela e foram ter com Jesus, e ali Jesus curou aqueles enfermos, ali Jesus anunciou a sua palavra, aqueles homens se alegraram na presença de Jesus, e quando voltaram para a cidade, disseram para aquela mulher: olha, mulher, já não é pelo teu título que nós cremos Ele, mas nós mesmos temos visto que verdadeiramente Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Mas aqui tem um mistério, meus amados. Samaria estava fechada, Samaria não aceitava que os judeus entrassem lá. Jesus foi impedido de entrar em Samaria, juntamente com os seus discípulos. Não se lembram até que João e Tiago pediram para que Jesus mandasse fogo do céu para queimar aquela cidade, porque impediram Jesus de entrar ali. Então, já que Jesus não podia entrar em Samaria, o que fez Jesus? Salvou uma samaritana, uma mulher de uma vida duvidosa, modificou a sua vida, libertou aquela mulher, salvou aquela mulher e fez dela a sua anunciadora. Aquela mulher foi a missionária de Jesus em Samaria. Ela entrou ali e pregou a palavra do Senhor, dizendo a experiência que havia tido com Jesus. Aleluia. Eu fico impressionado quando eu leio essa passagem, porque Jesus não pede licença para ninguém para escolher. Ele escolheu essa mulher de uma vida duvidosa e fez dela a sua missionária. Ela anunciou a Jesus, e os homens foram atendendo ao anúncio da mulher, mas conheceram o verdadeiro Jesus que salva e que cura, e foi que Jesus fez na vida deles. O que eu quero vos dizer que nesta noite, que o Senhor Jesus salva e prepara-nos para nos fazer dispenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meu amado irmão, Jesus não escolhe, não está preocupado com o passado de alguém. Jesus não está preocupado com o currículo de alguém para escolher, que Ele escolhe a quem Ele quer. Eu louvo a Deus porque em nossa igreja, a Assembleia de Deus, nós podemos ver sentados nos púlpitos e participando da escola bíblica. Amanhã certamente os obreiros estarão aqui em massa, porque hoje cada um está na sua congregação, mas amanhã os obreiros estarão aqui em massa, que vocês verão que vão estar sentados aqui todos juntos. O indulto e o culto vai estar sentado aquele que tem uma profissão humilde e aquele que tem uma profissão de destaque. Vai estar sentado o doutor, o médico, o advogado, o juiz, ao lado de um pedreiro, de um servente, de um zelador, não importa. Eles vão estar sentados juntos ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor Jesus que usa o doutor é o Jesus que usa também aquele homem simples. O que interessa é ser cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Não importa o que nós representamos para a sociedade, o que importa é que a sociedade precisa ver em nós o que representamos para a nossa igreja junto à sociedade. Aleluia. Eu quero encerrar, meus amados, dando aqui um testemunho de um irmão de nossa igreja, que é juiz de direito, membro de nossa igreja, inclusive ele é membro também do nosso ministério, é pastor também. E lá no fórum, num daqueles momentos do lanche lá dos juízes e promotores, uma promotora falou com esse juiz dizendo: doutor, o senhor já viu esses crentes? O senhor tem ideia desses crentes? Esses que choram, que fazem aquele barulho, esses crentes pentecostais, inclusive citou a Assembleia de Deus. Esses crentes da Assembleia de Deus, sabe o que povinho que é? O juiz olhou para ela e diz assim: olha, eu faço parte desse povinho. Eu sou crente e pastor da Assembleia de Deus. Eu faço parte desse povo que você está discriminando. Diz aquele irmão que aquela mulher empalideceu-se, ficou de toda a cor e pediu 1000 desculpas. Ele disse: agora você vai escutar. Você vai escutar para saber entender como traçar conceitos referentes a grupos ou a pessoas. E ele começou a explicar que a igreja é de Deus, que no meio do povo, no meio da igreja, tem pessoas de vários comportamentos, assim como tem em toda e qualquer sociedade, mas que ela não pode julgar uma entidade, uma igreja como a Assembleia de Deus, pelo comportamento de um ou de dois. Olha, para contar a história, aquela mulher pediu até mudança, foi para outro fórum, porque não conseguiu mais trabalhar ao lado daquele juiz. Então sabe o que eu quero dizer com isso, meu amado? É que aquele juiz foi colocado por Deus lá no fórum,
para dizer: eu sirvo ao Senhor, aleluia, eu sou dispenseiro dos mistérios de Deus, aleluia. Não importa onde você frequenta, os meios que você frequenta, onde você trabalha, o que importa é que lá, meu amado, se você for cheio do Espírito Santo, você será o dispenseiro dos mistérios de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, e que essa escola bíblica seja, assim como as 5 que já passaram por aqui, uma bênção para a igreja de Deus, edificante para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém.